Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso curso de teologia, né? Curso básico de teologia bíblica, né? Nós estamos dando início hoje à nossa aula, né? E vamos começar aí com a introdução. Deixa eu só colocar a minha imagem aqui. Agora sim. Tudo bem? Meu nome é Robson Rocha e eu sou, professor da Escola da Bíblia em São Gabriel. Então, mais uma vez, dando início ao nosso curso básico de teologia e começando hoje, com a introdução, e vamos colocando semanalmente aí as aulas, tá bom? Deixa eu trazer aqui o meu slider para nós dar início aí na nossa aula de hoje, na introdução do nosso curso de teologia, tá bom? Qual a importância, de estudarmos teologia, e a teologia bíblica? Deixa eu arrumar aqui meu slider para a gente começar. Aí, deixa eu achar ele aqui. Achei. Vamos lá então. O que é teologia? Tantas pessoas falam em teologia, mas o que é, o que significa teologia? A definição de teologia bíblica é sendo, Deus mais estudo, do grego Deus, que é theos, e mais, estudo, que é vem da palavra logos, a palavra que revela, por extensão, logia, ou estudo. Ou seja, teologia é o nome dado ao estudo de Deus e coisas relacionadas a ele, assim como a sua relação com a vida humana, costumes, e o universo. Mas o que é então, se teologia é estudo sobre Deus, então vimos hoje que tem vários tipos de teologia, Hoje tem a teologia da prosperidade, onde você conhece Deus, através da prosperidade. Tem teologia da adoração, onde você conhece Deus, através da adoração. E tem vários tipos de teologia. Mas o que é então a teologia bíblica? É usar apenas a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, E essa seria realmente a importância da teologia para as nossas vidas, a teologia bíblica, porque é através da Bíblia que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Nós iremos fazer no curso uma exegese bíblica. O que é isso, O que é essa palavra? É uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Ou seja, nós vamos estudar o texto, que realmente o texto traz para nós, E se nós fizermos assim, não cometeremos o risco, e o erro de mudar o que está escrito. Vamos estudar a Bíblia e falar somente o que a Bíblia fala, sobre determinados assuntos. Um dos grandes princípios do movimento da Reforma, lá no começo, foi que a religião verdadeira ela está fundamentada nas Escrituras. E nenhuma doutrina deveria ser aceita se não fosse ensinada na Bíblia. Agora, se a Bíblia é a única autoridade em religião, por que que os homens a interpretam de maneira diferente? De quem é a culpa? Toda a situação de comunicação envolve três elementos: um emissor, uma mensagem e um receptor. Se existe uma falha na comunicação entre Deus e os homens, será atribuída a um desses três elementos. A culpa é de Deus? A culpa é da mensagem de Deus, que é a Bíblia? Ou da humanidade? Onde está a falha? Eu costumo usar de ilustração para as pessoas aí
pouco mais de idade, que lembram aí do tempo das cartas, como que funcionava, né? Você não tinha redes sociais, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, Face, não tinha nada disso, né? Então você escrevia uma carta para a pessoa e contando, né, o que estava acontecendo, o que estava passando com você, e também nesta carta, né, você procurava saber como que a outra pessoa estava e aquela pessoa também retornaria, né, com outra carta. Mas nessa carta que você escrevia de uma maneira que aquela pessoa que fosse receber, né, a sua carta entendesse corretamente. E que aquela pessoa, ao responder, né, a sua carta, que ela escrevesse também de uma forma que você entendesse, né? E isto é muito parecido com a Bíblia, né, Deus enviando, né, falando a sua palavra através da Bíblia para nós, né, os receptores. Mas como que nós estamos como nós estamos recebendo, né, essas palavras? Então, será que a culpa é de Deus? Deus não fala conosco por enigmas, porque Ele é um Deus de justiça e quer que entendamos a Bíblia. Temos de conhecer a verdade para sermos salvos. Lembra-se, né, de João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 12, vamos ver o que está escrito em João 12, versículo 48. João 12, capítulo 12, versículo 48. Diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Seremos julgados pela palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Seria injusto se Deus nos desse um enigma quase impossível de resolver, esperando que o desvendássemos para finalmente nos julgar aí na volta de Jesus, né? Então a culpa não é de Deus. Agora, a culpa pode ser então da Bíblia, da mensagem de Deus? Será a culpa da Bíblia? Será que a Bíblia é algo que simplesmente não conseguimos entender? Será que a linguagem humana é inadequada para expressar a verdade de Deus? Não existe palavras adequadas para expressar as verdades que Deus quer comunicar? Se for assim, então a religião é o único assunto para o qual a linguagem humana é inadequada. A culpa do homem? Será que é nossa culpa? Será que quando todos nós não conseguimos entender a Bíblia da mesma maneira, é culpa nossa? Já que as diferentes interpretações dadas à Bíblia não são culpa de Deus e nem da Bíblia, devem ser então culpa do homem, né? O homem interpreta erroneamente as Escrituras e, em consequência disso, entende mal e aplicam mal as Escrituras e assim deixam de obedecer à vontade de Deus. E é por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia, de nós estudarmos teologia bíblica, onde através da Bíblia nós conhecemos a vontade de Deus. Qual é a importância então da teologia? Conhecer, né, o plano de Deus para as nossas vidas. E qual é o propósito de nós estudarmos as Escrituras? Em João 8, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui em João 8, capítulo 31 e 32. João 8, capítulo 31 e 32. Diz assim:
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O propósito de estudar as Escrituras é conhecer a vontade de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 2, diz assim: deixa eu abrir aqui. Romanos 10, versículo 2 diz: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Pessoas boas com zelo, né? Mas sem conhecimento podem ser facilmente enganados por homens religiosos. É muito importante. Zelo pelas coisas de Deus não é suficiente. E conhecemos muitas pessoas zelosas pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, pessoas que têm muito carinho, né, pela igreja, pelos trabalhos da igreja, mas não é o suficiente, né? Pessoas zelosas facilmente podem ser enganadas por pessoas religiosas, mas uma pessoa com conhecimento, ela fará somente a vontade de Deus, né? E outro texto que eu gosto muito, né, em Oséias 4:6 diz que a falta de conhecimento da palavra de Deus perde a salvação, né? Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é muito importante nós estudarmos as Escrituras. Em Romanos 2:13 diz, né, que nos fala sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus para sermos justificados diante dele. E Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25, nos fala sobre a necessidade de ouvir e praticar a palavra de Deus, para não sermos ouvintes negligentes, mas operosos e praticantes, para fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Então, meus amados, se vocês querem fazer a vontade de Deus, somente através do conhecimento da sua palavra, somente através da Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz que a Bíblia é a fonte de teologia bíblica confiável que nos dará todo o entendimento necessário para sabermos tudo o que for necessário para ser um homem perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda boa obra. A Bíblia, ela ensina, ela repreende, ela corrige e educa. Ou seja, o homem tem ele tem a condição de se tornar perfeito, mas somente se nós estudarmos a Bíblia, se nós nos esforçarmos, se nós adquirir o conhecimento da palavra do Senhor. Em João 5, capítulo 39, diz assim, esse aqui eu vou abrir na minha Bíblia aqui. João 5, 39. Vai dizer que a Bíblia é a vida eterna. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, né? Então, somente através da Bíblia nós teremos a vida eterna, né? Mas com conhecimento. E como nós vimos em João 12:48, a Bíblia nos julgará no último dia. Então, jogamos todas as Bíblias fora, escondemos, e aí na volta de Jesus não tem nenhuma Bíblia, de jeito nenhum, né? Jesus, ele tem a original, né? É a sua própria palavra.
é ela que vai nos julgar, né? E a certeza que nós temos que Jesus voltará e cada um de nós individualmente, né, prestará conta de tudo o que fez, né? E nós seremos julgados pelas Escrituras, tá bom? Então está aí a importância de nós estudarmos a Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Né? A Bíblia do grego, né, Bíblia, no plural de Biblion, no transliterado aí é Biblion, rolo, que significa, né, rolo ou livro. A melhor aplicação, uma estante de livros, né? Aí você tem todos esses livros para você estudar. E quem escreveu a Bíblia, né? Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, né, a Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1500 e 450 a.C., né, o livro do Antigo Testamento, e entre 45 e 90 depois de Cristo, os livros aí do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos, né, é o tempo que levou para ser escrita a Bíblia que nós temos hoje. Temos aí os 5 livros, né, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther, né? Depois nós temos aí os livros poéticos, né, que são 5, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. E depois os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo o último livro da Bíblia. E depois, né, tem os livros apócrifos, né? O que são os livros apócrifos? Aceito pela Igreja Católica, né, como sagrado, que são, né, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Esses livros você só vai encontrar na Bíblia Católica, né? Ela aceita esses livros apócrifos, então ela traz, né, na Bíblia, aí na sua Bíblia. A Igreja, nós, né, da Igreja de Cristo, nós não aceitamos esses livros apócrifos porque são livros que foram escritos num período interbíblico, né, onde Deus não falou com o homem. Então nesse período não houve inspiração divina para esses escritos, né, mas a Igreja Católica aceita, mas nós não o aceitamos porque não tem a inspiração divina. O Novo Testamento, né, são os livros históricos, né, os Evangelhos mais o livro de Atos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Depois aí nós temos as epístolas de Paulo, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. E há quem diga, né, que Hebreus aí também foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas nós não temos esta confirmação. Depois tem são as chamadas epístolas gerais, né, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, e Judas, e o livro de Apocalipse sendo o último livro da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? 1 Pedro, 2 a Pedro, né? Vamos fazer a leitura, né, deste. E aí nós encerramos essa primeira parte, que é a introdução, em 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim: Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção, como uma candeia, né, que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie a estrela da alva,
nasça, né, em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então toda a palavra ela é inspirada por Deus. Está aí a importância de nós estudarmos a Bíblia. Então fica aí o meu convite para vocês continuar acompanhando as aulas, né? Essa é apenas a introdução. Entraremos, né, no nosso estudo na próxima aula. E aí sim, nós vamos... qual é o foco do nosso estudo? É trazer, né, a clareza da palavra de Deus em relação, né, à nossa salvação. Este é o nosso foco. No final deste curso, eu garanto a você que você não terá dúvida sobre a sua salvação. Você, através desse curso... deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar minha câmera de volta. Agora sim. Então, no final deste curso, eu garanto que você não terá dúvida em relação à sua salvação. Tudo que você precisa para ser salvo, para conhecer a vontade de Deus, né, você vai conseguir através deste estudo. Curso básico de Teologia Bíblica. Essa foi apenas a nossa introdução, né? Qual a importância de nós estudarmos a Bíblia, porque que muitas pessoas têm compreendido mal, né, as Escrituras, e pior do que compreender mal, né, compreender de forma errada, é também ensinar de forma errada. Então tome muito cuidado, né, ao estudar as Escrituras, porque há uma grande necessidade de aprendermos para poder ensinar corretamente. E ao aprender e ao ensinar as Escrituras, nós estamos fazendo algo mais precioso que existe. Nós estamos falando de vidas, né? São pessoas que podem perder a salvação por não fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então Deus deixou, através da sua palavra, o suficiente para nós conhecer, né, a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia, mas acima de tudo, nós reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. E somente aquele, né, que faz a vontade de Jesus vai ser salvo, né, na sua volta. Tá bom? Muito obrigado. Ficamos por aqui, né, com a nossa introdução. Até a próxima aula.